Sua Excelência dispõe de 10 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Inocêncio de Oliveira, senhoras deputadas, senhores deputados. Inicialmente, presidente, manifestar minha satisfação de ter compartilhado com Vossa Excelência ontem e outros colegas da instalação do Conselho de Altos Estudos. Vai ser uma satisfação imensa representar o Partido dos Trabalhadores nesse conselho presidido por Vossa Excelência. Em nome do líder, eminente deputado federal Paulo Teixeira, quero inicialmente me somar às congratulações de Vossa Excelência e de outros membros dessa casa à posse que dar-se-á daqui a alguns instantes do eminente ministro Luiz Fux como ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos os elogios que já foram feitos nesta casa, eu quero a eles me somar. A verdade, inscrevi-me nesta oportunidade por delegação, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para tratar de um tema que marca esta semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Mas não posso, antes disso, deixar de considerar, senhor presidente, que, a partir, inclusive, de algumas infelizes colocações da oposição neste plenário, com análises equivocadas quanto ao desempenho da economia no período Lula, e mesmo no início do governo Dilma, de me contraditar, de me contrapor às manifestações infelizes e descabidas, ao anunciar nesta casa, ou fazer eco nesta casa, as informações oficiais prestadas pelo IBGE, que põem por terra toda essa atitude derrotista e apocalíptica da oposição. Nós temos que comemorar. O IBGE acaba, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, acaba de divulgar o índice de 7,5% do crescimento da nossa economia no ano passado. Um índice de crescimento que é o maior da história desde 1986. E o mais importante de tudo isso é que nós alcançamos o maior PIB per capita desde 1980. Os dados do IBGE indicam que o PIB per capita do Brasil chegou a R$ 19.016 no ano passado, o que equivale a 10.237 dólares, por sua vez, a maior renda per capita do Brasil em toda a sua história. Gostaria de acrescentar à ata desta nossa reunião as palavras do nosso eminente ministro da Fazenda, Guido Mantega, que afirma que os 7,5% do PIB foram alcançados a partir de dois fatores dinâmicos da economia brasileira: o investimento forte e o mercado interno, que foi fortalecido com os programas sociais, com o crédito e com o aumento também incomparável do salário mínimo. Permitam-me dizer, na contramão daqueles que falam da desindustrialização brasileira, reafirmar as palavras do eminente ministro Guido Mantega, que mostra que, de todos os setores da economia, o que mais cresceu foi o da indústria, com 10,1% no ano passado. É preciso dizer ainda, nas palavras do ministro Mantega, que isso mostra que estamos crescendo, expandindo a nossa capacidade produtiva, aumentando a produtividade da economia brasileira, porque investimento significa máquinas mais novas, novos sistemas de produção que estão sendo implantados no Brasil. Se houve farra, como disse a oposição, inclusive nesta tarde, houve farra, ainda bem, na geração de empregos, porque nós conseguimos, nada mais, nada menos, o ano passado, na geração de 2,5 milhões de empregos formais com carteira assinada. Tudo isso mostra, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a consistência da política econômica desenvolvida no período do governo Lula e a consistência com que a responsabilidade fiscal com que a presidenta Dilma está conduzindo a economia brasileira. Os acertos orçamentários mostram, tirando o excesso que foi praticado pelo Congresso no final do ano passado, com previsões de receitas não lastreadas, e a readequação dos programas de modo a não afetar investimento, o país continua investindo, sobretudo com o condão da ação do governo federal e a preservação dos principais programas sociais,
na sua integralidade, mostram o acerto e a continuidade no programa que fez o Brasil dar certo. Como eu havia dito no início da minha explanação nesse espaço de comunicação da liderança, quero e retomo agora a minha fala original, cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E o faço nas pessoas da vice-presidenta, da primeira vice dessa casa, colega deputada Rose de Freitas, e da minha companheira de bancada do Partido dos Trabalhadores, Janete Pietá, que coordena os trabalhos da bancada feminina na nossa casa. Quero dizer, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, que para mim foi um prazer ter participado de um momento histórico em que aprovamos o PL 583 na tarde de ontem, que proíbe a revista íntima de mulheres por homens, o que, se tivesse sido aprovado há mais de um ano e meio atrás, teriam graves sanções os investigadores do 25º Distrito Policial de Parelheiros, em São Paulo, que forçaram uma escrivã a tirar a roupa, arrancaram-lhe as vestes para promover um processo de revista. Isso é absolutamente inaceitável, porque viola a intimidade da mulher, a privacidade da mulher, e a partir da aprovação do PL 583 de ontem, esta casa corrige esse defeito da nossa cultura brasileira. Quero também me congratular com a aprovação do PL que veio do Senado, 4486, que garante às avós a visita aos netos no caso de divórcio dos pais, mais um avanço a pedido da bancada feminista. E dizer da minha satisfação, como ex-prefeito de São Carlos, de estar aqui agora comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha. Antes mesmo da Maria da Penha existir, ainda em 2001, 3 meses após o início do meu primeiro mandato como prefeito da cidade de São Carlos, nós criamos a Casa Abrigo, a mulher vítima de violência, e demos a ela o nome de uma mulher que foi barbaramente assassinada com uma machadada em 1994, quando amamentava seu filho, que chocou São Carlos e toda a comunidade paulista e brasileira. O nome da casa que nós demos foi o de Gravelina Terezinha Lemes, que mostra a força da mulher são-carlense brasileira, injustiçada e barbaramente morta, mostrando a covardia do homem brasileiro. O nosso Instituto do Partido dos Trabalhadores, Perseu Abramo, mostra, senhor presidente, que a partir da edição e da sanção pelo presidente Lula da Lei Maria da Penha, houve uma redução em 40% dos casos de violência doméstica. É um avanço extraordinário. Mas, como disse ontem a companheira Marta Suplicy, primeira vice-presidente do Senado, durante as solenidades de homenagem às mulheres feitas pelo Congresso Nacional, é preciso avançar na direção da ampliação da participação política das mulheres, e o Partido dos Trabalhadores trabalha nessa direção, e eu espero, e a liderança do PT, que na reforma política iniciada ontem, nós possamos contemplar a presença maior da mulher na política brasileira. O segundo ponto, o combate à violência e à discriminação, que apesar dos avanços ainda persiste na cultura machista, sexista e covarde na nossa sociedade. E, por fim, a igualdade de salários no mercado entre homens e mulheres. Aí é preciso que aprovemos, e eu peço, senhor presidente, que a mesa coloque o mais rapidamente em votação o PL 6653, que promove essa equiparação. Enquanto isso não acontece, como educador, permita-me, senhor presidente, caros colegas deputadas e colegas deputados, permitam-me anunciar uma proposta que farei, por intermédio de uma emenda, ao extraordinário projeto do governo encaminhado pelo ministro Fernando Haddad, então pelo presidente Lula, que estabelece o Plano Decenal Nacional de Educação 2011-2020. Nele, podemos observar a meta número 17, que valoriza os professores no magistério da rede básica do país, esses professores que são os protagonistas, e professoras e professores protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Na meta 17 do PNE, é estabelecido que em 10 anos, os profissionais do magistério, 81% dos quais formados de mulheres, as nossas grandes professoras, terão em 10 anos um salário aproximado ao do mercado para o mesmo grau de escolaridade. Quero lhes dizer que apresentarei uma emenda a esta proposição na direção de que isso aumente a 80% dentro de 5 anos, para que daqui a 10 anos
de fato, as mulheres brasileiras, que representam a imensa maioria do professorado desse país, possam ter os salários compatíveis com os demais profissões no mercado. Senhor presidente, em conformidade, para concluir, ao estabelecido e à vontade política do PL 6653 de equiparação salarial entre todas as profissões, para que homens e mulheres possam conviver em pé de igualdade no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Para uma comunicação de liderança pelo PSC, conceda a palavra ao ilustre líder Silas Câmara. Sua Excelência dispõe de 5 minutos da tribuna. 3 minutos da tribuna, melhor dizendo. Senhor presidente.